Olá, meu nome é João, e o que vou contar aqui hoje, nunca mais esqueci. Sempre fui cético quanto ao mundo espiritual, mas o que eu vou trazer para vocês não tem como negar que ele existe. O meu trabalho exige que eu percorra longas distâncias. Sou caminhoneiro e desde muito cedo comecei na minha profissão. Sempre viajei sozinho e, para aliviar a solidão, mantinha o rádio CB ligado. Era comum conversar com outros caminhoneiros e trocar histórias para passar o tempo. Especialmente durante as madrugadas solitárias. Em uma noite fria e escura, eu estava dirigindo por uma rodovia deserta que cortava uma região montanhosa. A estrada era cheia de curvas acentuadas, e a visibilidade estava péssima devido à neblina que cobria o asfalto. Eu sabia que precisava redobrar a atenção e, por isso, seguia em um ritmo lento e cauteloso. Por volta das 3 da manhã, eu estava lutando contra o sono quando, de repente, ouvi uma interferência no rádio. A princípio, eu pensei que fosse apenas o sinal ruim, um som de estática, algo comum em áreas afastadas. Mas, depois de alguns segundos, percebi algo incomum. A estática começou a se transformar em uma voz fraca e arrastada, quase como um sussurro. A voz parecia distante, e eu só conseguia captar fragmentos de palavras, como se a transmissão estivesse sendo interrompida. Tentei ajustar o volume e limpar a frequência. Curioso e, ao mesmo tempo, intrigado com o que estava ouvindo. Mas, à medida que mexia no rádio, a voz ficou um pouco mais clara e começou a sussurrar o meu nome. João, João. Arrepiado, eu fiquei imóvel. Como alguém saberia meu nome? A voz continuou, agora com uma mensagem que parecia um aviso. Você não deveria estar aqui. Ele está te esperando na curva. Tentei responder pelo rádio, perguntando quem estava falando, mas não obtive resposta. Apenas o silêncio preenchia a cabine, quebrado apenas pelo som do motor e pelo leve chiado do rádio. Então, após alguns segundos, a voz voltou, agora ainda mais clara. Cuidado com a curva. Ele está te esperando, não pare. Olhei para frente e vi uma curva fechada que se aproximava, parcialmente coberta pela névoa densa. Meu coração começou a bater mais rápido. A curva era perigosa, e eu já tinha ouvido falar de acidentes fatais naquele trecho. Decidi reduzir a velocidade e manter o foco, mas a voz não saía da minha cabeça. Ao me aproximar da curva, notei marcas de pneu na pista e pedaços de metal espalhados, sinal de que um veículo havia saído da estrada recentemente. Mantive os olhos fixos na estrada, mas, ao passar pela curva, algo inexplicável aconteceu. Senti um arrepio, uma presença estranha na cabine, como se alguém estivesse me observando. Pouco depois de contornar a curva, finalmente cheguei a um ponto mais seguro da estrada e parei próximo ao posto para abastecer e tentar entender o que havia acabado de acontecer. Ao entrar no pequeno restaurante do posto, puxei conversa com outros caminhoneiros, querendo saber se algum deles já tinha experimentado algo parecido. Um dos motoristas, com o rosto sério, colocou a mão no meu ombro e disse em voz baixa: "Você passou pela curva do Antônio." Confuso, perguntei quem era Antônio, e o motorista mais velho explicou que Antônio era um caminhoneiro conhecido na região que havia morrido exatamente naquela curva, em um acidente trágico, alguns anos antes. Desde então, muitos caminhoneiros que passam por ali relatam ouvir uma voz no rádio CB, sussurrando avisos e alertando sobre a curva perigosa. Segundo a lenda, Antônio ainda estava por lá, tentando impedir que outros caminhoneiros tivessem o mesmo destino que ele. Fiquei em silêncio, tentando absorver o que ouvi. Eu nunca tinha acreditado em histórias de assombrações, mas algo naquela experiência parecia diferente, real demais para ser uma mera coincidência. A voz que ouvi no rádio não era de ninguém que conhecia. E o sussurro sobre a curva, bem, eu sentia que, de alguma forma, alguém ou algo realmente estava tentando me alertar. A partir daquele dia, sempre que cruzava uma curva perigosa em minhas viagens, lembrava de Antônio. Nunca mais ouvi a voz no rádio, mas, sempre que via outro caminhoneiro novo na estrada, eu contava a história, como uma espécie de aviso, na esperança de que ninguém mais tivesse que encontrar o que estava esperando na curva.